Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 1º de março, está em Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui esse trecho do Evangelho de São Lucas, dentro do tempo da Quaresma. Estamos ainda na primeira semana da Quaresma. E no Evangelho de hoje, o Senhor nos apresenta alguns pontos que nos levam à reflexão e que nos motivam à conversão, que é uma atitude própria desse tempo litúrgico, que é a Quaresma. A busca pela conversão, pela mudança de vida, pela configuração cada vez maior com o ressuscitado, para que a Páscoa realmente seja celebrada como algo que tem fundamento, que faz sentido, que realmente é real na nossa vida. E nós aqui vemos Jesus chamando atenção, exortando a sua geração. E ele compara com pessoas de gerações anteriores. Por exemplo, com os ninivitas que se converteram ao ouvir a pregação de Jonas. Eles se converteram diante da pregação de um profeta pecador que é quase nada comparado com o próprio Cristo, o próprio Deus feito homem. Aqueles no passado se converteram diante da pregação de um profeta. E agora existe alguém que é mais do que um profeta. Muito mais do que um profeta. E por que a geração de Jesus não se converte? Ele dá também o exemplo daquela rainha que viajou um bom tempo, uma grande distância, para se encontrar com Salomão e testemunhar a sua sabedoria. Mas Jesus é muito mais do que Salomão. Muito mais. Aquela mulher gastou tanto da sua vida, do seu tempo, de certo modo se consumiu para encontrar alguém que era muito menos do que Jesus. E por que a geração de Jesus não percebe o valor, a importância dele, a dignidade dele? Deus feito homem. O que isso pode nos gerar em termos de reflexão? Uma reflexão que eu proponho para a gente hoje é: quais são as desculpas que nós temos dado para não nos convertermos? Porque Jesus aqui está denunciando uma geração que fica pedindo sinais. Eu quero sinais, eu quero um outro sinal, eu quero uma confirmação. E nessa busca incessante por sinais, essas pessoas deixam de ver o sinal mais evidente que está diante delas, que é o próprio Jesus Cristo. E não se convertem, e não mudam. Esse desejo de um sinal por parte dessas pessoas é uma desculpa para que elas não mudem. Nós também, certamente, temos as nossas buscas por sinais, que são as nossas desculpas. Se eu tiver uma emoção muito forte, ora, mas nós já tivemos tantas emoções, provavelmente na nossa caminhada com Deus. Por que nós não somos santos ainda? Por que nós nos convertemos muitas vezes no básico ainda?
quais são as desculpas que hoje, motivados pelo Evangelho, nós façamos um exame de consciência sobre as desculpas que nós colocamos para não mudar. E aí a gente pode encontrar coisas como: se a minha realidade fosse como a daquela pessoa, se eu estivesse no contexto daquela outra pessoa, se eu fosse casado, ou se eu fosse solteiro, ou se eu fosse celibatário, se eu sou consagrado, se eu ainda fosse vocacionado, se eu sou vocacionado, se eu já fosse consagrado. Sabe? E a gente fica preso no nosso mundo mental, nas nossas ideias, nessas coisas, e fugimos da realidade. E encontramos várias justificativas fajutas para não mudar. Pense, por exemplo, quais são as mudanças que você já deveria ter tido e não teve. Conversões que você já deveria ter alcançado e não alcançou. Conversões talvez em relação ao seu testemunho, ao seu jeito de evangelizar, à sua vida espiritual, a vícios que você carrega. Conversão relacionada, por exemplo, à comunhão de bens, ao ser feliz, à fraternidade, à comunhão eclesial. Enfim, a conversão à presença mais efetiva na comunidade, de acordo com a sua realidade vocacional. Enfim, vamos investigar no Espírito, conduzidos por Deus, quais são as desculpas que nós costumamos dar para não sermos fiéis àquilo que Deus nos pede. E vamos permitir que Deus nos ajude a ter uma certa aversão, até mesmo um certo ódio a essas desculpas. Para que quando elas vierem, a gente, vigilante, já consiga perceber: não, isso é uma provação ou é uma tentação. Eu não vou me apegar a isso. Eu não vou me apegar a essa desculpa esfarrapada. Eu não vou deixar que essa falsa justificativa venha me impedir de ser aquilo que eu fui criado para ser, de ser santo, de fazer a vontade de Deus, porque isso sim é prioridade. Isso sim. Motivados pelo Evangelho, façamos hoje, na nossa realidade, com muita sinceridade, com muita humildade e com muita esperança, esse exame de consciência, essa meditação, para que esse tempo de Quaresma seja para nós um tempo de conversão, inclusive no que diz respeito a eliminarmos, a deixarmos de lado essas desculpas que nós apresentamos para os outros, que nós apresentamos para nós mesmos, que nós apresentamos diante de Deus, mas que na prática não se sustentam. São simplesmente palavras ditas da boca para fora. São só obstáculos que às vezes até a gente mesmo se coloca ou deixa estar diante deles, paralisados. Obstáculos que nos impedem de fazer a vontade de Deus. Que a Virgem Maria interceda por nós e nos ajude ao longo dessa caminhada quaresmal, nesse nosso processo em busca de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.